E hoje é o 6º capítulo do livro A Isca de Satanás, de John Bevere, Como Livrar-se de uma Armadilha Mortal que é a Ofensa. E nós estaremos hoje lendo o capítulo 6, Fugindo da Realidade. E o texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Geralmente as pessoas me perguntam quando devemos deixar uma igreja ou uma equipe ministerial? Até que ponto as coisas precisam chegar? Respondo: quem foi que o enviou para a igreja onde você congrega hoje? Na maioria das vezes elas respondem: foi Deus. Foi Deus quem me enviou. Se Deus o enviou, respondo: não saia até que Deus o libere. E se o Senhor está em silêncio, em geral ele está dizendo: não mude nada, não saia, fique onde eu o coloquei. Quando Deus o instruir a sair, você sairá em paz, independente da situação do ministério. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55:12. Portanto, a sua partida não deve se basear nas atitudes ou no comportamento dos outros, mas sim na direção do Espírito. Deixar o ministério não se baseia no quanto as coisas vão mal. Sair com o espírito ofendido ou crítico não é o plano de Deus. Isto é reagir em lugar de agir segundo a sua direção. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe que a palavra não diz: pois todos os que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Quase todas as vezes que a palavra filho é usada no Novo Testamento, ela vem de duas palavras gregas, teknon e huios. Uma boa definição para a palavra teknon é alguém que é filho pelo simples fato do nascimento. Quando meu primeiro filho, Adson, nasceu, ele era filho de John Bevere, pelo simples fato de ter vindo de minha esposa e de mim. Quando ele estava no berçário, em meio a todos os outros recém-nascidos, não se podia reconhecê-lo como meu filho pela personalidade. Quando os amigos e a família vieram visitá-lo, ele não podia identificá-los a não ser pela etiqueta com o nome em cima do seu berço. Ele não possuía nada que o diferenciasse. Adson seria considerado um teknon de John Eliza Bevere. Encontramos a palavra teknon usada em Romanos 8:15 até o 16. Ali lemos que, porque recebemos o espírito de adoção, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor, ele é um filho de Deus pelo fato da experiência do novo nascimento. A outra palavra grega traduzida como filhos do novo nascimento é huios. Ela é usada muitas vezes no Novo Testamento para descrever alguém que pode ser identificado como filho porque exibe o caráter ou as características de seus pais. À medida que meu filho Adson cresceu, ele começou a se parecer com o pai e a agir como ele. Quando Adson tinha 6 anos, Lisa e eu fizemos uma viagem e o deixamos com os meus pais. Minha mãe disse à minha esposa, minha mãe disse à minha esposa que Adson era quase uma cópia carbono de seu pai. A sua personalidade era como a minha quando eu tinha sua idade. À medida que ele foi crescendo, tornou-se mais semelhante a seu pai. Agora ele pode ser reconhecido como filho de John Bevere, não somente pelo fato de seu nascimento, mas pelas características e por uma personalidade que se assemelha a seu pai. Então, para simplificar, a palavra grega teknon significa bebês ou filhos imaturos. A palavra grega huios é usada com mais frequência para descrever filhos maduros. Voltando ao livro de Romanos 8,14, lemos o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos ver claramente que são os filhos maduros que são guiados pelo Espírito de Deus. É menos provável que os cristãos imaturos sigam
emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que enfrentam. Eles ainda não aprenderam a agir somente de acordo com a direção do Espírito de Deus. À medida que Adson cresce, ele avançará no desenvolvimento do seu caráter. Quanto mais maduro ele se tornar, mais responsabilidades confiarei a ele. É errado ele permanecer imaturo. Não é da vontade de Deus que permaneçamos bebês. Uma das formas de desenvolvimento do caráter de meu filho Adson foi enfrentar situações difíceis. Quando ele entrou para a escola, encontrou alguns valentões, ouviu algumas coisas que esses garotos agressivos estavam fazendo e dizendo ao meu filho. Quis ir até lá e resolver o assunto. Mas eu sabia que isso seria errado. Se eu intervisse, estaria impedindo o crescimento de Adson. Então minha esposa e eu continuamos a aconselhá-lo em casa, preparando para enfrentar as perseguições na escola. Ele cresceu em caráter a obedecer os nossos conselhos em meio ao seu sofrimento. Isso é semelhante ao que Deus faz conosco. A Bíblia diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. O crescimento físico é produto do tempo. Nenhuma criança de 2 anos de idade mede 1,80 de altura. O crescimento intelectual é produto do aprendizado. Agora, o crescimento espiritual não é produto do tempo nem do aprendizado, mas da obediência. Vejamos o que Pedro diz. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4:1. Uma pessoa que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente, ele é maduro. Ele escolheu os caminhos de Deus e não os seus próprios caminhos. Assim como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, aprendemos a obediência pelas circunstâncias difíceis que enfrentamos. Quando obedecermos à palavra de Deus, que é dita pelo Espírito Santo, cresceremos e amadureceremos nos tempos de conflito e sofrimento. E o nosso conhecimento das Escrituras não é a chave, mas a obediência sim. A autopreservação. A ofensa é uma desculpa comum para a autopreservação através da desobediência. Há um falso senso de autoproteção ao abrigarmos uma ofensa no coração. Ela nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Você nunca precisa enfrentar o seu papel, a sua imaturidade ou o seu pecado, porque só vê as falhas do ofensor. Portanto, a tentativa de Deus de desenvolver o seu caráter através da oposição é desfeita. A pessoa ofendida evitará a fonte da ofensa e, finalmente, fugirá, tornando-se um errante espiritual. Recentemente, uma mulher contou-me a respeito de uma amiga que deixou uma igreja e começou a frequentar outra. Ela convidou um novo pastor para jantar. No curso da conversa, o pastor perguntou por que ela tinha abandonado a primeira igreja. A mulher contou a ele todos os problemas da liderança da igreja anterior. O pastor ouviu e tentou consolá-la. Pela experiência, sei que teria sido sábio aquele pastor encorajar a mulher com base na palavra de Deus a lidar com a sua dor e com a sua atitude crítica. Se necessário, ele deveria ter sugerido que ela voltasse para a sua antiga igreja até que Deus a liberasse em paz. Quando Deus o libera em paz, você não se sentirá pressionado a justificar a sua saída para os outros. Você não se sentirá pressionado a julgar ou a expor de forma crítica os problemas de sua antiga igreja. Sei que era apenas questão de tempo até que ela reagisse àquele novo pastor e à sua liderança, da mesma forma que havia feito com o primeiro. Quando retemos uma ofensa no coração, filtramos todas as coisas através dela. Então, existe uma antiga parábola que se encaixa nessa situação. No tempo em que os colonizadores estavam se mudando para o oeste, um homem sábio ficou de pé em uma colina na entrada da primeira cidade. Quando os colonizadores, enfim, chegaram, o homem sábio foi a primeira pessoa que eles encontraram antes de chegarem ao assentamento. Eles perguntaram ansiosamente como eram as pessoas da cidade. Ele respondeu com uma pergunta: como eram as pessoas da cidade de onde vocês vieram? Alguns disseram:
A cidade de onde viemos era má. As pessoas eram fofoqueiras, rudes, tiravam vantagem das pessoas inocentes. Estavam cheias de ladrões e mentirosos. O sábio respondeu: essa cidade é igual àquela de onde vocês vieram. Eles agradeceram o homem para poupá-los dos problemas onde eles haviam acabado de sair. Então mudaram-se mais para o oeste. Entrou outro grupo de colonizadores, chegou e fez a mesma pergunta: como é esta cidade? O sábio perguntou novamente: como era a cidade de onde eles vieram? Eles responderam: era maravilhosa. Tínhamos amigos queridos, todos cuidavam dos interesses uns dos outros. Nunca houve falta de nada, porque todos cuidavam uns dos outros. Se alguém tivesse algum grande projeto, toda a comunidade se reunia para ajudar. Foi uma decisão difícil partir, mas nos sentimos impelidos a abrir caminho para as futuras gerações, vindo para o oeste como pioneiros. O sábio disse a eles exatamente o que eles haviam dito ao outro grupo: essa cidade é igual àquela de onde vocês vieram. As pessoas responderam com alegria: vamos nos estabelecer aqui. A forma como eles viam as suas relações passadas era o raio de ação deles para os seus futuros relacionamentos. Então, a maneira como você deixa uma igreja, um relacionamento, é a maneira como você entrará em sua próxima igreja ou relacionamentos. Jesus ele disse em João 20:23: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Preservamos os pecados de outras pessoas quando recebemos uma ofensa e abrigamos o ressentimento. Se deixarmos uma igreja, um relacionamento ressentidos ou amargurados, entraremos na próxima igreja ou relacionamento com a mesma atitude. Logo será mais fácil deixar o nosso próximo relacionamento quando os problemas surgirem, pois estaremos lidando não apenas com as mágoas que ocorreram no novo relacionamento, mas também com as mágoas do nosso relacionamento anterior. Em geral, o plano de Deus faz com que enfrentemos sofrimentos e atitudes que não queremos enfrentar, mas fugimos exatamente daquilo que fortalecerá as nossas vidas. Recusar-se a lidar com uma ofensa não nos livrará do problema. Apenas teremos um alívio temporário. A raiz do problema permanece intocável. O amor esquece o mal e assim há esperança para o futuro. Se realmente superamos uma ofensa, estamos buscando ardentemente fazer a paz. Talvez o momento certo não seja imediatamente. Em nosso coração procuraremos uma oportunidade de restauração. Jesus ele deseja curar nossas feridas, mas geralmente não permitimos que ele as cure, porque essa não é a estrada mais fácil para se percorrer. É o caminho da humildade e da autonegação que leva à cura e à maturidade espiritual. É a decisão de tornar o bem-estar de outra pessoa mais importante do que o nosso, mesmo quando essa pessoa lhe causou grande tristeza. O orgulho não pode andar por esse caminho. Somente aqueles que desejam a paz, a ponto de correrem o risco de serem rejeitados. É uma trilha que leva à humilhação e à diminuição. É a estrada para a vida. E o link desse livro eu vou deixar aqui na descrição abaixo, caso você se interesse de forma física. E o testemunho, para finalizarmos: o que aprendemos na presença de Deus não pode ser aprendido na presença dos homens. Estou lendo A Isca de Satanás. A minha visão na palavra de Deus mudou desde que comecei a lê-lo. Passei por uma experiência muito dolorosa. Se não fosse a mensagem desse livro, poderia estar preso em uma armadilha para sempre. Ian Malásia. Então, assim, aqui nesse livro, nessa parte do capítulo 6, o que mais me chamou a atenção aqui é que nunca podemos sair de uma igreja em um rompante, levados por mágoas, por ressentimentos, mas precisamos sair em paz até que Deus ele nos libere, porque a forma como nós sairemos dali é a mesma forma que nós iremos, estar em um outro lugar. E também eu me lembrei muito daquele versículo, que diz: de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
os problemas, os defeitos que nós vemos nas outras pessoas, na verdade é um reflexo daquilo que nós somos, né? Então que Deus abençoe, fica na paz, deixe seu comentário aqui embaixo. Tchau, tchau.